Neste dia nós celebramos a Reforma Protestante. Celebramos por quê? Celebramos em primeiro lugar porque quando nós vemos nossas Bíblias traduzidas às nossas línguas, bilíngue, né? Inglês, espanhol, português, quando nós temos nossas Bíblias traduzidas, isto é um legado da Reforma Protestante. A Reforma Protestante fez possível com que Atos 2 se transformasse numa realidade presente nos dias de hoje. Quando nós vemos em Atos 2 que todos, falando em línguas, louvavam a Deus nas línguas dos povos, aqueles que estavam presentes pela celebração da festa, nós vemos justamente que a Reforma Protestante fez a mesma coisa, trouxe o culto a Deus, a palavra do Senhor nas línguas dos povos. É verdade que o desafio continua e nós temos a alegria de ter o povo xerente com a versão da Bíblia, um Pentateuco, um trecho da Bíblia, o Pentateuco na língua deles. Isso é um logro, isso é algo para louvar a Deus pela sua misericórdia. E justamente é isso que nós queremos fazer, que todos os povos conheçam o Senhor e todos os povos possam louvar a Deus na sua própria língua. Assim como nós fazemos, assim como nós estamos. Todo povo deve louvar a Deus na sua língua. No céu, como será? Eu não sei, mas enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer isso possível, tornar isso possível. A reforma nos ajuda a ver isso. Ela volta a mostrar a transcendência de Deus nas missões através de um desejo genuíno de que todos possam louvar a Deus e conhecer a Deus na sua própria língua. Isso a reforma fez. Podemos falar dos 5 solas. Podemos falar em qualquer ordem, sempre a ordem dos fatores não terá resultado, mas vamos lá. O princípio da sola escritura, onde a escritura se transforma não somente na nossa regra de fé e prática. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é a palavra de Deus, a autorrevelação de Deus aos homens. Voltar à centralidade das escrituras é justamente voltar a colocar Deus no centro de todas as coisas. Por quê? Porque o peso maior da teologia é a Bíblia. Não são os livros, não são os compêndios, os dicionários, os léxicos, as teologias sistemáticas. É a Bíblia. Tudo o restante, tudo que está na minha biblioteca e muito mais, minha biblioteca é pequena, na verdade, é resultado do estudo da palavra de Deus para aprimorar o entendimento da palavra. Eles não criam a interpretação da Bíblia, eles manifestam aquilo que na Bíblia está. Como sabemos disso? O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a interpretação do Antigo. É isso que nós vemos, é a Escritura interpretando a Escritura, o princípio da sola Escritura. Também temos que falar de somente Jesus, ou solos Cristos, que é que somente Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o único advogado, ele é o único redentor, ele é o único intercessor, o ofício dele de profeta, sacerdote e rei, nele está plenamente e é completo e é suficiente para nós. Não precisamos de outros mediadores, não precisamos de outros intercessores, quer seja no céu, na terra, debaixo da terra. Nós não precisamos orar, interceder a mais ninguém, somente Jesus. Aqueles que promovem uma adoração ou uma busca de Deus usando outros intermediários devem ser descartados, sejam eles vivos ou mortos, sejam eles que estejam no céu ou em outro lugar, deve ser descartado. Por quê? Porque somente Deus, somente a Deus se busca através de Jesus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, somente Jesus. E como nós alcançamos a salvação? É através da graça de Deus. Por quê? Porque se Deus não tivesse se aproximado de nós, jamais nós alcançaríamos salvação. É uma questão muito simples, é uma coisa que a Bíblia fala com muita tranquilidade, porque a salvação vem do Senhor. Deus é o autor da salvação. Quando eu penso dessa maneira, eu compreendo então que se não fosse por uma ação graciosa de Deus, nós nunca seríamos salvos. O que me leva também, é claro, a pensar, mas como eu posso, então, alcançar essa graça de Deus? É mediante a fé. É interessante que Efésios 2, nos versos 8 ao 10, juntam os dois princípios, porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isso não vem por obras, é um dom de Deus.
Somos salvos da graça, pela graça de Deus mediante a fé. E se nós colocamos, então, isso, e vamos para Romanos capítulo 5, que fala, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos justamente como Cristo é o autor da salvação, que pela graça nos concede esta salvação através da fé, para nos declarar justos diante do Pai. Então, nós temos a suficiência das Escrituras, a suficiência de Jesus, a suficiência da graça, a suficiência da fé, e nós pensamos, então, como eu vou viver? Então, nós vivemos para a glória de Deus. Por isso que a última das solas é soli Deo glória. Somente a Deus a glória. É o resultado de tudo. Paulo fala, tudo que façais, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida é o resultado da obra de Cristo, dessa obra perfeita, da Trindade sobre nós. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos viver de tal maneira que Deus seja glorificado o tempo todo por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. Então, a separação de sagrado e profano não existe mais. Nós não dividimos mais sagrado e profano. Nós não temos mais um emprego secular e aquilo que eu faço na igreja. Não. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. O meu trabalho, sem importar a natureza do meu trabalho, sem importar se meu trabalho pode ser considerado o mais digno para os homens, assim, em termos de charme, de coisa, ou um trabalho que as pessoas às vezes têm vergonha de dizer, não porque seja indigno, sino porque consideram ele de menor categoria. Sem importar onde a pessoa esteja, ele vai fazer isso para a glória de Deus. Desde aquele que pode estar presidindo uma empresa multinacional, como aquele que pode estar tranquilamente colhendo lixo, ou pode estar tranquilamente servindo num restaurante, ou pode estar tranquilamente como um funcionário público atendendo pessoas, um atendente bancário, um microempresário, sem importar o que a pessoa faz. Um pastor, professor de EBD, um diácono, sem importar o que a pessoa faz, ele vai fazer isso para a glória de Deus. Então, tudo que você vai fazer, você tem que mostrar o Deus a quem você serve. Pense, então, no padrão de excelência que nós, como cristãos, devemos ter. Pense naquilo que você faz, pense no seu trabalho, pense, inclusive, em coisas bobas para fazer para a glória de Deus, como, por exemplo, fazer o café da manhã, fazer o café, fazer um milkshake, não sei, um achocolatado. Faça tudo para a glória de Deus. A maneira como você lida com o lixo, faça isso para a glória de Deus. A maneira como você lida com a natureza, faça isso para a glória de Deus. A maneira como você lida com o próximo, faça isso para a glória de Deus. A maneira como você fala dos outros, faça isso para a glória de Deus. Por quê? Porque esse é o ponto onde nós vamos realmente demonstrar a suficiência de Cristo, a suficiência das Escrituras, a suficiência da graça, a suficiência da fé. Feliz dia da Reforma Protestante. Nós não precisamos celebrar o Halloween, nós temos nossa própria celebração, uma celebração suprema, que vem desde os primórdios da história da igreja e vem se trasladando até os dias de hoje, até Cristo retornar. Então, celebre, sim, nós temos motivos para celebrar, para louvar a Deus e continuar exercendo esta obra maravilhosa que é servir a Deus com alegria. Que Deus te abençoe.